Olá, turma. Vamos agora dar início à cadeira de patologia, certo? Então, as patologias são inúmeras. Nós vamos focar aqui em patologias que acometem a pele ou que você, que é da área, certo? Em questão, tem patologias que vocês não podem resolver, mas tem que entender para que não possa se contaminar, se infectar com patologias que possíveis clientes possam apresentar, certo? Então vamos lá. Eu me chamo Celso Romário, sou professor, certo? E vamos agora dar início à nossa cadeira de patologia. Bom, patologia. O que é patologia? Para o estudante, patologia segue a regra, certo? A regra via de nome, que significa o quê? Doença, certo? Então, patologia é enfermidade, doença. E vamos iniciar aqui, certo? Com a patologia a acne. Então, o que é a acne? A acne é uma afecção dermatológica, a patologia, certo? É a condição patológica, no caso, que envolve aí a pele, né? É uma patologia dermatológica em que quem se compromete, no caso, quem é atingido são as glândulas sebáceas, certo? A acne pode ter várias causas, porém, o foco é as glândulas sebáceas, que são atingidas aí, certo? Por algum motivo. E a acne não é só espinha, não é o só cravo, não. Toda espinha vai ser acne, mas nem toda acne vai ser espinha. Todo cravo vai ser acne, mas nem toda acne vai ser cravo, certo? Então, a acne ela é ampla, não é só espinha, certo? Assim como também não é só cravo. Então, é uma patologia com muitas causas, é multifatorial. Pode ter um excesso de hiperkeratinização, pode ter uma infecção, certo? Uma invasão por bactérias proveniente aí do acúmulo de sebo, certo? Vai ocorrer uma obstrução da glândula ou do folículo piloso e também pode até ser também causado, aí não se sabe ao certo, mas por ácaros. A gente vai ver tudo isso. Então aqui nós temos, certo, o sistema tegumentar, certo, dessa forma. E aqui nós temos o pelo, certo, o bulbo, folículo piloso, onde nasce o pelo, certo. Aqui nós temos a glândula sebácea e aqui temos o poro, que é o canal para onde esse sebo tem que sair. No caso da acne, pode ocorrer uma obstrução, ou seja, vai tampar esse poro e o sebo vai ficar retido, certo? Aqui dentro. E aqui pode ser que se prolifere algumas bactérias, vai causar uma infecção proveniente, posteriormente uma inflamação, né? Porque o nosso corpo vai mandar células de defesa para combater, certo, essas bactérias que não são natural do nosso corpo, e aí vai gerar uma resposta inflamatória, vai haver a morte de algumas células de defesa e vai gerar o pus. Isso aí, o pus, certo, são células mortas, são células de defesa que morreram, certo, nesse combate. Então aqui nós temos um folículo, certo, normal. Aqui nós temos uma obstrução, consequentemente, sebo em camadas mais internas da epiderme, e aí não houve uma oxidação, formou então o cravo branco. Quando esse sebo está mais na superfície, vai ter um contato com o oxigênio, certo, e com a luz do sol, e vai haver uma oxidação, formando o cravo preto. Nesse caso aqui, houve o que? Uma obstrução do poro, o sebo não saiu, ficou acumulado, veio bactérias, certo? E começaram a
a se multiplicarem. O corpo, numa tentativa de defesa, vai enviar o quê? Vai enviar células de defesa para combater as bactérias. E aí onde vai se gerar o pus, aí onde gerar a espinha. Então a acne é uma condição inflamatória da pele que ocorre quando os folículos pilosos ficam obstruídos pelo seco e células mortas. Aí nós temos aqui os tipos de acne, certo? Temos a acne neonatal, que é uma acne que ocorre aí nos RN, recém-nascidos, ok? Por causas de estresse no parto ou hormônios que a mãe passa para o filho via congênita, né? Via placentária. Nós temos a acne infantil, que acomete bebês de 3 a 16 meses, certo? E aí vão ter espinhas, mas não vão deixar cicatrizes, né? Porque tem a ver aí com você é muito novinho, você tem uma boa regeneração de células, certo? E aí não é um acne grave também, certo? E causas também hormonais. Aqui nós temos aqui a acne vulgar, é o tipo mais comum e acomete mais os adolescentes, né? Na puberdade. Tem um fator hormonal aí muito forte. Acne conglobata, que é uma forma mais grave, porém é rara, certo? E ela acomete mais uns homens jovens. Geralmente deixa cicatriz e é mais difícil de tratar. Temos também a acne fulminante, que é um caso mais grave da acne conglobata, certo? E aí o que acontece na acne fulminante, ela é muito mais grave, mais difícil de tratar, certo? E acomete mais homens, certo? Adolescentes no caso, e vai ter pacientes que possam ter febre, certo? Acontece essa acne e dores ósseas e muscular. Geralmente deixa muita cicatriz e é muito difícil de tratar, mas é raro e também pode levar a óbito. Temos aqui os graus de acne, certo? A acne de grau 1 é aquela que ocorre mais, certo? Só apenas uns cravinhos. A acne de grau 2 ocorre a formação da espinha. Grau 3 já é uma acne com nódulos, certo? Ou seja, é uma acne mais dura. É aquele que a pessoa chama de espinha interna, certo? Que ela é mais dura, tem uma massa e ela dói, ela costuma doer. A acne de grau 4 é a acne conglobata e de grau 5 é a acne fulminante, que a gente acabou de ver. Então, o ponto que você tem a espinha, tem a acne, diz um pouco, certo, sobre a causa dela. Então, acne na bochecha, no caso espinha, né? Aí pode ser, né, que o fator principal é você dormir com maquiagem, é você usar muita maquiagem, porque ela tapa os poros. E aí, se tapou os poros, o sebo fica acumulado, certo? Então, a acne no queixo, no pescoço, aí já tem a ver com fatores hormonais para mulheres. No caso aí, as taxas, né, de mulheres que têm cisto no ovário, certo? Ou quando está perto de menstruar. Temos também aqui, no caso, a acne na testa, certo? Que tem a ver com a oleosidade que ia para o cabelo, acaba indo para a testa, certo? Então tem a ver aí com o fator de produção de sebo. A espinha nas costas tem a ver muito, certo? Com a oleosidade também, acho que acomete mais o sexo masculino, certo? Mulheres também que usam muito condicionador tendem a ter mais espinhas nas costas. Espinha no bumbum está aí muito fortemente ligado ao uso de esteroides, de anabolizantes. Certo? Então, como é que se trata a acne? Isso é muito relativo porque a gente viu que tem graus e tipos de acne. Então, nem todo tratamento vai ser a mesma
coisa. Isso é muito específico, você tem que ver com o seu profissional da área de estética, certo? Para você ver aí em que ele pode lhe ajudar e lhe indicar um certo tratamento. Mas se for de grau leve, no caso, pode ser usado aí esfoliantes, certo? Contudo, vale ressaltar aqui, se você tem uma pele oleosa e você não deve, se você acha que lavar sempre é o ideal, você está muito enganado, porque quanto mais você lava a sua pele, porque é oleosa, mais sebo vai ser produzido, porque você está retirando o sebo, certo? E o seu corpo ele vai entender que tem que produzir mais, porque está seco. Então você tem que ter todo um processo de acompanhamento para fazer uma lavagem ideal e usar algum hidratante, certo? Livre de óleo, para que a sua pele esteja hidratada, mas sem oleosidade. Isso aí quem vai dizer é o seu esteticista, certo? Então pode-se usar também ácidos, dentre outros, certo? E a vitamina E também, vitamina C e muito mais. Quando se trata de acne do grau 2, aí já é o que? Não é mais cravo, é espinha. E espinha tem o que? Bactérias que estão ali colonizando. Dependendo da acne e de como ela esteja, se usa até alguns antibióticos, ok? Especialmente o azitromicina. Quando é acne de grau 3, grau 4 e grau 5, que é uma coisa mais pesada, se é uma coisa mais agressiva, às vezes, certo? Dependendo do paciente, você passa para ele o Roacutan, certo? O Roacutan, que é o isotretiona, certo? E aí, com o uso desse fármaco, que é muito agressivo, muito forte, que nem todo mundo pode usar, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer vamos dizer assim, vai cessar a produção de sebo pelas glândulas sebáceas. Mas ele não é específico de onde tem a acne, ele é para o corpo todo, então você vai ressecar totalmente. Por isso que tem que ver quem que pode ou não tomar, porque tem suas restrições. É um fármaco que é utilizado, no caso, como ele vai ser de via oral, ele vai para onde? Ele vai para o fígado. E o fígado vai o quê? Vai metabolizar esse fármaco lá. Então, pessoas que têm doenças hepáticas não podem tomar, grávidas não podem, certo? E assim vai. Então, tem todo um protocolo em que aqui já não entra mais o esteticista, e sim o dermatologista. Agora vamos ver, certo? Vamos falar agora do vitiligo. Vitiligo é uma doença, certo? Cutânea, ou seja, é uma condição patológica que envolve aí a pele, certo? O vitiligo ele foi observado pela primeira vez em 1500 a.C., então, ou seja, muito antigamente. É uma doença que não é contagiosa, embora eu já ouvi muito falar, muitas pessoas achando que o vitiligo é contagioso, mas não é, certo? E como é que se caracteriza essa patologia? Através, certo, de regiões na pele que estão despigmentadas, ou seja, está havendo aí uma hipopigmentação, uma queda de pigmentação em pontos determinados. Esses pontos, eles podem variar, certo, onde seja, e também vai variar como eles vão se distribuir, certo? Então aí vai ter uma progressão variável de pessoa para pessoa, certo? Mas de fato a consequência é a falta de melanina em pontos característicos, certo? Então é uma doença que tem uma prevalência de até 1% na população mundial, certo? E aí ela não tem uma propensão, certo? É uma doença que atinge pessoas de todos os gêneros, de todas as classes, certo? De crianças, adultos,
ok? Há teorias até então que defendiam que o vitiligo é uma doença que atinge mais negros, mas não tem isso. A questão é que é mais evidente você enxergar que um negro tem vitiligo do que um branco, porque um negro tem mais pigmentação do que um branco. Quando ocorre a perda de pigmentação, você acha mais evidente no negro, isso é fato, certo? Então, ela é mais claro de você enxergar que alguém tenha, se ele tiver uma tonalidade de pele mais escura. Ok? Então, aí, ó, é uma doença que não traz risco, certo? À vida de quem tem, porém, não traz riscos físicos, porém, há um baque muito grande psicológico, porque as pessoas raramente elas aceitam, elas entendem, certo, o que é essa patologia e aprendem a conviver com ela. Não tem cura, ok? Não tem cura, porém, tem alguns procedimentos que podem parar que as manchas, né, que essa despigmentação continue. Mas aí tem pessoas, certo, que levam um tempo para aceitar isso e tem um baque na área da aceitação, no caso, né, na área psicológica, elas têm um baque muito grande. Então, e qual a causa do vitiligo? Até hoje não se sabe a causa exata, certo? Porém, tem algumas teorias. Existe um fator genético? Dizem que sim, né? A ciência mostra que sim, mas a teoria mais aceita, né, para a causa dessa enfermidade é a teoria em que é uma doença autoimune. E o que seria uma doença autoimune? Bom, é quando o nosso sistema imunológico, de defesa no caso, ele cria anticorpos que atacam o nosso próprio corpo. Então, acredita-se que o vitiligo é uma doença de caráter autoimune, em que o nosso corpo começa a atacar os melanócitos. Lembra que eu falei lá em outras aulas de melanócito? Pronto, melanócitos são células que eles têm a função de produzir a melanina, o pigmento da pele, que dá cor à pele, cabelo, olhos, certo? E aí, essas células elas vão sendo atacadas pelo nosso próprio corpo e vão morrendo. Nas áreas que elas vão morrendo, vai descolorir, porque não tem mais melanina. Certo? Então, vai ter aí formas de tratar, certo? Só que não são formas tão eficazes ainda, certo? Porque como não sabe realmente a origem do vitiligo, temos teorias, mas nada comprovado. E aí isso dificulta no tratamento e numa possível cura. Até porque não é fácil você trazer novas células. É mais fácil você parar uma célula viva que está produzindo em excesso do que você reanimar ou retrazer células, certo, que já estão mortas ou que estão morrendo. Então aí não tem muito bem um tratamento eficaz, muito eficaz. Agora vamos falar do albinismo, certo? O albinismo é uma doença genética recessiva que também aí acomete a pele, certo? Então, 1 em cada 17.000 habitantes tem albinismo, certo? Falando a nível mundial. Então, é uma condição genética que se caracteriza pela perda total ou parcial de uma enzima. Que enzima é essa? A tirosinase, que está envolvida diretamente na síntese de melanina, certo? Então, é uma condição genética do tipo recessivo, certo? Vamos falar agora do melasma, certo? O melasma ele é caracterizado, certo, por uma mancha, certo, irregular na pele, certo? Geralmente ela aparece mais
nas, nas áreas mais expostas ao sol, certo? É uma mancha de tonalidade marrom claro ou marrom escuro, certo? Em que acontece o quê? Acontece em pontos da nossa pele que vai ter um aumento na produção de melanina pelos melanócitos e logo vai ser levado mais melanina do que o normal em alguns pontos para os queratinócitos e vai dar essa tonalidade diferente. Então, o melasma, o que é que causa ele? Também não tem uma causa muito bem vista, certo? Bem estudada, definida, mas sabe-se que está relacionado à exposição aos raios solares, certo? Esses vão intensivar a produção de melanina, tanto é que o melasma ele aparece mais onde? Nas áreas mais expostas ao sol. Mas também tem fatores hormonais, tem também fatores genéticos, ok? Fatores hormonais aí, tanto é que em grávidas elas têm mais propensão de ter o melasma, certo? E é muito mais comum em mulheres de pele escura, certo? Então, aqui ó, a exposição aos raios UV vai estimular os melanócitos que vão produzir mais melanina e assim vão depositar, certo? Essa melanina nos queratinócitos, ok? Então também tem muito aqui um envolvimento com a gravidez, em que durante a gravidez a gestante vai produzir um hormônio chamado melanotrófico e esse hormônio vai aumentar a produção de melanina. Isso vai causar o quê? Isso vai causar um aumento, certo? De concentração em pontos, certo? Característicos. Então, como é que se trata o melasma? Assim como muitas manchas na pele, se trata a partir de, pode-se usar peeling, certo? E também laser. Mas aí você vai usar também, no caso, alguns ácidos que tem alguns compostos, certo? A niacinamida, certo? Vai usar também o ácido retinóico, certo? E também a hidroquinona. A hidroquinona, ela está mais envolvida não com a retirada da mancha, mas em manter a pele não manchada. Por quê? O que é que a hidroquinona vai fazer? É um composto que vai atuar tentando diminuir aí a síntese de melanina. Certo? Então, mitos e verdades sobre melasma. A olheira é um tipo de melasma? Não, não é. Certo? A olheira está aí voltada para vasodilatação, certo? Na região aqui nos olhos, né? Então, a depilação pode dar manchas escuras, certo? Em algumas partes do corpo? Sim. Dependendo do tipo, né? De como se procedeu, sim. A radiação solar é a única causa do melasma? Não, a gente viu que também tem fatores hormonais. Sardas são pequenas manchinhas de melasma? Não. Sardas são outra coisa que a gente vai ver mais à frente. Grávidas têm mais propensão para o melasma? Sim, porque tem fator hormonal, né? O melanotrófico. Melasma tem cura? Não, não tem cura. Melasma, melanoma e nevomelanocítico são a mesma coisa? Não. Melasma, a gente já viu o que é. Melanoma é um tumor maligno, certo? Que vai gerar um câncer de pele tipo melanoma. E nevos melanocíticos são um aglomerado de células, porém são benignos. São os sinais, na realidade. Melanose solar, também conhecido como mancha senil. O que é isso? Bom, primeiramente, de antemão já digo que não tem nada a ver com o câncer. Isso não são manchas malignas, certo? São lesões benignas e isso ocorre geralmente em pessoas mais velhas e idosas que teve um longo contato com o sol, com os raios solares, certo? Durante a sua vida. Então, são manchas decorrentes à exposição solar,
ao longo dos anos, certo? Mas também tem como ser retirado? Tem sim. Então pode ser usado muitas vias de tratamento, certo? Mas é uma coisa benigna. Então pode ser usada aí uma cauterização química, certo? Através de ácido, certo? E também o peeling químico, certo? E efêmeras, que são as sardas, também são manchas são manchas em pontinho, que eles são causados também pelo excesso de melanina na pele, proveniente aí da exposição aos raios solares. Também tem um fator genético, ninguém nasce com sardas, certo? E aí, assim como a mancha senil, a sarda também é muito característico de pessoas de pele clara, pessoas brancas, ruivas, certo? Então é algo que pode até sumir com o tempo, as sardas, certo? Já a mancha senil, ela aparece com o tempo, então com o passar dos anos. As sardas não, elas aparecem aí na adolescência, certo? Na infância, de acordo com o que você é exposto ao sol, certo? Então, através desses fatores ambientais, vai aparecendo aí essas manchinhas, certo? Mas também não tem nada a ver com uma coisa patológica, um dano maior, certo? Vai ter a ver aí sim com a estética, porque tem gente que não gosta, já tem outras que aceitam e acham bonito, certo? Acha muito atraente e assim por diante. Então, por hoje é só a aula, certo? E depois eu dou continuidade, certo? A novas patologias.